Muito bem, rapaziada, hoje o nosso papo é reforma religiosa, vamos lá. Agora eu vou pedir ao Pai uma bênção para todos os que estão aqui, ninguém, independente da religião, credo, e os que estão em casa também, que precisam de uma bênção. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo. Não vem contar essa cascata pra mim, não. Isso é um tremendo de um picaretaço. Tinha que quebrar a bunda! A bunda! Rapaziada, nós estamos no contexto aí da Idade Moderna, das transformações que englobam aí, sobretudo o início da Idade Moderna, século XV e século XVI. E hoje nós chegamos a falar aqui sobre o século XVI e a reforma religiosa, a ruptura, a quebra com o catolicismo que vai estar acontecendo nesse século. Olha só, moçada, a reforma, na verdade, que acabou se tornando uma ruptura, a gente tem que ter essa noção que ela tinha sim de saída a vontade de ser uma reforma. Eram membros do próprio clero que queriam reformular a Igreja Católica e por conta das brigas internas da Igreja Católica, eles acabaram rompendo com essa Igreja Católica aí milenar, né? Essa igreja que já tinha mais de 1000 anos de tradição aí no século XVI. Lutero, Calvino, Henrique VIII e outros aí são os realizadores da reforma. Porém, rapaziada, a gente tem que se ligar que já existia antes ainda pessoas que questionavam o catolicismo, questionavam a igreja e todo o poder da igreja e toda a intervenção da igreja na vida das pessoas. Nós temos um exemplo, que é considerado um dos precursores, um dos caras que deu um pontapé, mas que acabou não fazendo a reforma, no senhor John Wycliffe, né? John Wycliffe é um inglês, professor universitário, catedrático, vinculado à igreja, membro do clero católico, que no século XV questionava a igreja católica. Alguns historiadores, inclusive, rapaziada, eles fazem uma analogia, fazem alguma comparação entre John Wycliffe e Martinho Lutero. Só que John Wycliffe, ainda no século XV, foi calado pela igreja. A igreja entra em contato com ele e manda ele ficar quieto. John, ou tu para de falar mal da igreja, ou a gente vai ter que dar um jeito em ti, de repente, até ter botado uma fogueira, magrão. E aí, rapaziada, John Wycliffe acabou ficando quieto. Também temos um outro caso, um boêmio, né, boêmio da Boêmia, que era Jan Hus. Jan Hus também criticava bastante a Igreja Católica. E Jan Hus, que tem uma situação semelhante à de John Wycliffe, também está envolvido com a Igreja, também é um homem ilustrado. Jan Hus não desistia de criticar a Igreja Católica. E aí, depois de tanto criticar a Igreja, difamar a Igreja e pregar transformações dentro da Igreja, a Igreja acabou convidando Jan Hus para um churrasco. Barbecue. Já que tu não para de incomodar a igreja, a gente vai te convidar então que tu venha num churrasco. E o John Hus foi no churrasco. Aqui nós temos a imagem do churrasco que o Jan Hus esteve presente. Sim, rapaziada, Jan Hus era o churrasco. O Tribunal da Santa Inquisição acabou julgando Jan Hus como um herege, como um inimigo da igreja e fez ele se calar. O que eu estou querendo falar para ti, na verdade, é o seguinte: sempre existiram pessoas questionando a Igreja Católica, sempre existiram pensadores como Jan Hus, como John Wycliffe, como depois vai ter o Lutero, como antes ainda existiram na Idade Média outros pensadores, só que esses caras normalmente, tradicionalmente, eram calados pela igreja. O que muda, porém, no século XVI, e é o que a gente precisa perceber, é que nós temos um contexto novo, nós temos novas forças políticas, econômicas e sociais aparecendo no século XVI, e essas forças começam a questionar o poder demasiado grande da Igreja Católica. Nós temos a emergência dos reis absolutistas. Tá? Aliás, moçada, vamos colocar aqui, ó, nós temos o rei absolutista e setores da nobreza contra o Papa. Na verdade, gente, olha o que está rolando. O rei absolutista e os setores da nobreza, eles representam um poder nacional. O Papa, ele representa um poder universal. Claro, né, velho? Desde a Idade Média, o Papa, ele tinha aquela coisa que ele era praticamente o imperador da Europa, ele que mandava, ele que desmandava, ele autorizava reis ou não.
E agora o que acontece? A emergência das forças nacionais, dos poderes nacionais, como o rei absolutista, eles não estão aceitando o Papa com um grande poder querendo interferir em seus status. Se a gente quiser especificar, moçada, a gente pode estar falando o seguinte, ó, o rei absolutista, né, no caso do qual a gente fala nesse contexto, é principalmente o Henrique VIII da Inglaterra, que não vai querer saber do poder do Papa e vai fazer a reforma anglicana no século XVI. Ainda dentro dos poderes nacionais, quando a gente fala da nobreza, que não aceita o poder universal do Papa, a gente está falando basicamente da Alemanha, onde que os nobres, querendo se livrar da influência do Papa, apoiaram o Lutero a fazer a reforma. Rapaziada, além da questão dos poderes nacionais que se constituíam, nós temos que destacar também aqui a ascensão da burguesia, tá? E, moçada, a burguesia, vamos colocar aqui, ó, a burguesia contra a ética católica. Por quê? Por quê? O que o burguês quer? O burguês quer ganhar dinheiro, o burguês quer fazer comércio, ele quer comprar um negócio, sei lá, a R$5 e se ele puder ele vende a R$1.000. O que a Igreja Católica e a sua ética diziam? É proibido ter o lucro. Dinheiro não pode gerar dinheiro. A Igreja Católica pregava, ainda dentro do pensamento medieval, a ideia do preço justo. Não podia ter lucro. A igreja condenava a usura. A usura é basicamente o empréstimo de dinheiro a juros, né? Como os sistemas bancários, por exemplo, fazem. E a igreja não aceitava isso. A burguesia emergente, ela procurava uma nova ética. Ninguém era morto ou perseguido ou alguma coisa assim por ser burguês e por ter lucro, mas a igreja dizia que era feio ter lucro. A burguesia procurava uma nova concepção religiosa que permitisse o lucro para ela. E é nesse contexto, então, moçada, que a burguesia quer uma nova ética, que aparece Calvino. João Calvino, né, vai falar que o lucro é uma bênção de Deus para os bons cristãos. Então a burguesia também dava sustentação para a reforma que estava acontecendo aqui no século XVI. Claro, rapaziada, fora essa questão aí, nós devemos também analisar que existiam muitas contradições internas dentro do catolicismo, né? A Igreja Católica, como a gente já analisou numa aula sobre feudalismo, a gente sabe que a Igreja Católica ela se tornou uma instituição muito política, muito preocupada com a questão mundana e não tão preocupada, de repente, com a questão espiritual. E aí era comum, por exemplo, algumas práticas que foram criticadas aí pelos reformadores dentro do século XVI. A igreja, que ainda tinha uma tradição medieval, ela trazia o seguinte, ó, a prática da simonia. O que é a simonia, rapaziada? A venda de cargos ou de objetos sagrados. Era muito comum na época os caras estarem vendendo aí lasquinhas da cruz de Jesus Cristo, os dentes de São João Batista como amuleto. Era muito comum se vender cargos. Nós temos, por exemplo, moçada, um Papa, Alexandre VI, que a gente conhece a história dele, a gente sabe que ele se tornou Papa sem saber rezar uma missa direito. O que aconteceu? Rodrigo Borgia, seu nome, era um nobre espanhol, mais ou menos falido, investiu o que tinha para ir para a Itália, e um tio dele na Itália, que era bispo, comprou um cargo de bispo para Rodrigo Borgia. Rodrigo Borgia era o bispo que não sabia rezar uma missa, e Rodrigo Borgia acabou crescendo dentro da política da igreja até se tornar cardeal. Quando houve uma sucessão de papa, era Rodrigo Borgia e outros dois rapazes que mais ou menos estavam se destacando como nomes para papa. Um deles desapareceu misteriosamente e outro foi morto. Rodrigo Borgia se tornava Alexandre VI. Rapaziada, Rodrigo Borgia é um papa, inclusive acusado aí por alguns historiadores de ter promovido orgias no Vaticano. É a maior p***ia que eu já vi. É a maior trepação, a maior p***. Teve alguns filhos que acabaram sendo reconhecidos pela igreja. Ele era, de certa maneira, uma demonstração da perda de mão que a igreja tinha aí no início da Idade Moderna, das complicações internas que a igreja vivia. Além da prática da simonia, também nós tínhamos aí dentro da igreja, moçada, o que a gente próprio falou do Alexandre VI, do Papa, o nicolaísmo. Nós tínhamos muitos padres que
que acabavam casando, tendo filhos fora, porque não podia casar. Então a gente tinha um desregramento dos costumes dentro do clero católico. E a gota d'água, a venda de indulgências. Rapaziada, ali por volta do século XVI, a igreja começou a vender o perdão dos pecados. A indulgência, né, que é o perdão dos pecados, deve ser obtido, num ponto de vista teológico, pelos fiéis. Como é que você obtém indulgência? Você vai na missa, você reza, você se confessa ao padre, você acaba depois pagando alguma penitência e você consegue a indulgência. Só que a igreja do século XVI começava a fazer a venda de indulgências. E foi justamente contra a venda de indulgências que Martinho Lutero se revoltou contra a igreja, deflagrando a partir de 1517 a reforma religiosa do século XVI. Quem de vocês já foi a Roma? Comprou alguma indulgência? Não. Eu sim. Por 1 florim de prata eu livrei o meu avô do purgatório. Pelo dobro teria livrado minha avó e meu tio Marcos também, mas... Lutero, monge agostiniano, professor da Universidade de Wittenberg, na Alemanha, membro do alto clero católico, um homem criado dentro do catolicismo, mas que começava a questionar a igreja católica, e sobretudo depois da visita que ele fez a Roma, onde que ele viu a prática da venda de indulgências. Lutero lança então, em 1517, as 95 teses, 95 pontos de críticas ao catolicismo. Para muitos historiadores, Lutero não queria romper com o catolicismo ali. Lutero estava sugerindo mudanças dentro da própria igreja, entre elas a simplificação do culto, a livre interpretação da Bíblia e etc. Porém, a igreja não aceita com bons olhos e começa a partir de 1517 ter um embate com Lutero, que começa a ser perseguido. Em 1520, Lutero acaba sendo afastado do clero católico e poderia ser agora um alvo fácil para a Inquisição, não fosse o príncipe Frederico da Saxônia. O príncipe Frederico fazia parte da nobreza alemã que estava insatisfeita com a política que existia dentro daquela região. A Alemanha nem chamava Alemanha ainda, rapaziada. Nós chamávamos de o Sacro Império Romano Germânico, uma região que mais ou menos corresponde ao que é hoje a Alemanha, mas onde que o imperador era um dos vários senhores feudais daquela região, indicado pelo Papa. E acontece que na época, gente, o imperador era Carlos V, que era espanhol, que também era rei da Espanha, e isso gerava muita insatisfação dentro da nobreza alemã. A nobreza via em Lutero, e nas críticas que Lutero fazia à igreja, uma chance de romper com a igreja católica e de criar aí uma nova igreja para se separar do catolicismo. De 1520 a 1530, Lutero ficou refugiado, escondido, protegido pelo príncipe Frederico da Saxônia e outros nobres do norte da Alemanha. E em 1530, Lutero apresentou a Confissão de Augsburgo, o grande documento básico do luteranismo, que criava uma nova igreja e que criava uma nova visão sobre religião. Acompanhamos a Confissão de Augsburgo e os principais pontos do luteranismo. Moçada, Lutero, por exemplo, coloca nos itens da nova religião que ele está criando a salvação pela fé. Não, mas o católico, se tem fé, não se salva. Então, eu não sei. Não. O catolicismo também prega a salvação pela fé. Só que o Lutero salvava, vamos colocar então de novo, a salvação pela fé sem as obras. Porque na concepção católica, rapaziada, ou você se salvava pela fé, ou você se salvava pelas obras. Por exemplo, as cruzadas no período medieval foram consideradas obras. Você não precisava ser um bom cristão, você precisava ir para as cruzadas para ter a salvação. Lutero tinha o entendimento que você se salvaria apenas pela fé. E como que você ia obter a fé? Você ia obter a fé através da livre interpretação da Bíblia. A igreja medieval, moçada, ela ainda trazia uma Bíblia em latim, o que fazia inclusive esse descompasso. As pessoas já falavam nas línguas nacionais, o alemão, o português, o italiano, mas a Bíblia era em latim. O que o Lutero sugeria? Que se traduzisse
a Bíblia para o alemão, e foi o que ele fez durante os 10 anos em que ele esteve recluso, e essa Bíblia servisse de fonte para a fé das pessoas que iam ter então acesso à Bíblia e poderiam interpretar ela do seu modo de ver e teriam então a livre interpretação da Bíblia. Lutero, na verdade, moçada, ele sugeria, dentro do que a gente analisa, uma transformação no ponto de vista de salvação, uma igreja mais simples que possibilitasse um contato mais direto entre o homem e Deus. E por isso, Lutero estava simplificando a igreja, tá? Nós podemos dizer, rapaziada, para termos de análise, que a reforma luterana ela está fazendo uma simplificação da igreja ou retomando as raízes primitivas do cristianismo, quando não existia uma igreja toda poderosa e cheia de regras e mandamentos. Para Lutero, existiam apenas 2 sacramentos: o batismo e a Eucaristia. O catolicismo trabalhava com a concepção dos 7 sacramentos, entre os quais, por exemplo, a confissão, a extrema-unção, a ordem. Para Lutero, apenas ser batizado e fazer a Eucaristia era o suficiente para a salvação. Vamos analisar dentro da lógica luterana, moçada, o que acontece, por exemplo, com a confissão, que é um dos 7 sacramentos do catolicismo. Se você lê a Bíblia, se você interpreta a Bíblia, e se você, através dela, sabe da verdade de Deus, por que se confessar para o padre? Essa é a lógica de Lutero para tirar, por exemplo, a confissão. E é aquilo que eu te falei, Lutero está enxugando, está simplificando a igreja. Lutero pregava um culto simples. Ele iria dizer algo assim: basta que o pessoal se reúna numa casa simples, faça orações, não precisa ter aquele culto maravilhoso, cheio de estátuas, cheio de ornamentos de ouro, não precisa, um culto simples apenas. Porque, rapaziada, a igreja medieval criou uma tradição daquela missa espetacular, o padre às vezes descia um disco voador, daí vinham as paquitas dançar ao redor. Daí vinha gelo seco e músicas e crianças cantando e os monges com aquelas músicas tipo... Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. O Lutero dizia que um culto simples, numa casa simples, bastava. Lutero também propunha nessa simplificação o fim do celibato do clero. O padre agora podia casar, ou no caso da igreja luterana, o pastor podia casar e não tinha todo aquele espectro de que o padre ele tem que devotar a sua vida para a sociedade, porque na concepção católica, o que aconteceria? O padre ele era um cara que era intermediário entre os homens e Deus, e por isso ele precisava devotar toda a sua vida ao sacerdócio. Para Lutero, todos os homens têm contato direto com Deus e o pastor, o clérigo, é apenas um facilitador nesse contato homem e Deus. Lutero, eliminando os intermediários entre Deus e o homem, também acabava com a veneração de imagens. Tá? Os santos, eles são suplantados no luteranismo. A hierarquia eclesiástica tem fim dentro do luteranismo. Aquela ideia de um papa com os cardeais, com arcebispos, com bispos, com toda uma divisão e uma estrutura burocrática, não existiria dentro do luteranismo. E o próprio papa perde também o poder de autoridade. Tá? Então, rapaziada, o que acontece é que com a negação da autoridade do papa e com todas as transformações que a gente fala, não existe mais agora uma igreja poderosa, uma igreja que sirva de intermediária entre o homem e Deus. E é basicamente essa a ideia do luteranismo. Os nobres alemães entraram em guerra. A guerra, que se estende desde a Confissão de Augsburgo até 1555, é resolvida pela Paz de Augsburgo. O que definia a Paz de Augsburgo? Cada príncipe de cada território, né, ou seja, cada senhor feudal dentro da região da Alemanha, decidiria qual a religião que eles iriam adotar. No norte prevaleceu o luteranismo, no sul prevaleceu o catolicismo. Mas o fato é que nós tínhamos uma nova possibilidade religiosa. Se quebrava a hegemonia da Igreja Católica dentro da Europa.
E é daí então, moçada, que vem outras igrejas que se inspiram na reforma luterana, como a calvinista. E nós temos então a reforma calvinista, de 1536. Calvino era um francês que foi para a Suíça, porque existia uma grande perseguição dentro da França, ao seu grupo, que eram os huguenotes, que também são protestantes franceses. Acabou auxiliando Ulrich Zwinglio, um teólogo suíço, que fazia uma pregação de reforma, e depois da morte de Zwinglio, Calvino assume as rédeas do movimento e vai criar adiante a igreja calvinista, tomando Genebra, na Suíça, e implantando lá uma ditadura religiosa por alguns anos. O calvinismo, moçada, é uma religião que tem base no luteranismo. Aquilo que a gente falou para o luteranismo vale também para o calvinismo. Só que a gente acrescenta aqui 3 itens essenciais para o calvinismo. A predestinação. Calvino acreditava que cada um de nós já nasce predestinado a ir para o céu ou para o inferno. E aí tu tinha a ideia de predestinação absoluta. Não tem muito o que fazer, nós já temos um destino que está impresso por Deus e ele vai acontecer de qualquer maneira. Além da predestinação, Calvino defendia a ideia de valorização do trabalho. O calvinismo ele é marcado por ser uma religião bastante rigorosa, mas onde o trabalho é bastante valorizado. E, além da valorização do trabalho, o lucro pode ser visto como uma bênção dentro do calvinismo. Simplificando, acreditava-se que, para os predestinados de Deus que trabalhassem bastante, era aberto o lucro. Calvino criou uma igreja que permitia e valorizava a ideia do lucro, diferente do catolicismo que condenava o lucro. Por isso, tradicionalmente a gente fala que o calvinismo é a religião da burguesia em sua origem. Na mesma época, moçada, Henrique VIII da Inglaterra rompe com o Papa em 1534 com um ato de supremacia. Henrique VIII dizia que estava brigando com o Papa por conta do seu divórcio. O rei inglês, casado com Catarina, uma nobre espanhola, não se acertava mais com ela, queria ter filhos homens e ela não os dava, e Henrique VIII então acabou se envolvendo com uma cortesã, Ana Bolena. O Papa obviamente não aceitava o divórcio de Henrique VIII porque o casamento é um dos 7 sacramentos do catolicismo e por isso Henrique VIII teria brigado com o Papa. Mas é uma coisa tão bonita então, porque aí o Henrique se apaixonou pela Ana Bolena e daí ele briga até com o Papa para ficar com aquela mulher que foi o grande amor da sua vida. Então romântico, né, Bussunda? Mas ele mandou matar Ana Bolena pouco tempo depois. Assim como tinha mandado matar outras mulheres das quais ele se divorciava. Henrique VIII, na verdade, tinha outros interesses por detrás de sua reforma. Henrique VIII, ao separar-se do Papa, tomou as terras da igreja que estavam na Inglaterra, que eram vastas, desviou os impostos que iam para Roma e ficaram agora com ele, e se tornou, na verdade, um rei absolutista bastante poderoso dentro do seu país. Moçada, resumindo a situação toda aqui, Henrique VIII basicamente criou uma reforma absolutista, né? Muito mais política do que qualquer outra coisa. Calvino criou uma reforma que tem a ver com a burguesia por permitir o lucro. E o Lutero, que eu não tinha falado para ti, ele cria uma reforma que atende à nobreza que queria se livrar do Papa dentro daquele contexto ali. A reforma religiosa do século XVI, rapaziada, ela tem a ver com religião? Sim, com certeza, ela cria novas religiões, mas a gente também tem que analisar todo o aspecto socioeconômico e político que envolve elas, que é essa questão do Lutero se aproximar da nobreza, do Henrique VIII fortalecer seu poder e do Calvino criar uma religião que agrade a burguesia. Moçada, a Igreja Católica vai reagir, vai fazer a contra-reforma, vai criar a Companhia de Jesus, vai criar o Index Librorum Prohibitorum, o índice dos livros proibidos, vai reativar a Inquisição, que vai ter o nome de Santo Ofício agora, vai criar mecanismos para tentar evitar a expansão da reforma, como por exemplo a criação de escolas, a criação de um resumo da fé. A contra-reforma que acontece no Concílio de Trento, de 1545 a 1563, é uma tentativa, na verdade, da Igreja Católica barrar o avanço das igrejas reformadas. Eles não conseguiram. A reforma se espalhava pela Europa,
o calvinismo se espalhou, influenciou os huguenotes. Mais tarde, dentro da Inglaterra, ainda surgem outras ramificações da reforma, como o puritanismo e o presbiterianismo. Dentro da Holanda se espalha a reforma e, inclusive, depois para a América, os puritanos ingleses trazem essa nova realidade de igreja no século XVII. Mas, moçada, essa expansão e as consequências disso a gente vai ver adiante nas nossas próximas aulas. Por enquanto, era isso. Fechamos mais uma. Um grande abraço para vocês. Bons estudos. Continue nos acompanhando. E, moçada, não esqueçam, se tiver dúvidas, se tiver algum problema, alguma coisa, nós temos um e-mail aqui no site, né, o contato aí, para você mandar as dúvidas que eu vou te responder, nossa equipe vai te responder, e vamos estudar sempre junto. E vamos lá, gurizada, vamos com fé, vamos com foco, e vai dar tudo certo. E aí é.